Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saiu aí o tão temido tarifaço global do Donald Trump. E o país mais atingido foi a China. A China foi atingida com 34%, a União Europeia 20%, o Brasil e a Argentina e outros países em 10%. O contraponto disso é que a China cobra 67% de taxas aos Estados Unidos, a União Europeia 39%, e tivemos aí a surpresa do Brasil em ficar só com 10%, né? Nós achamos que por o Donald Trump ser um republicano, não ser aliado ao governo Lula, haveria uma taxação bem maior e mais pesada para o Brasil, mas isso não aconteceu, porque o Donald Trump é um homem de negócio, é um mega empresário, acostumado a lidar com grandes negociações, e ele soube separar política de negócio mais uma vez. Ao contrário do Lula, que nunca trabalhou, é um político de carreira, vive de corrupção, de negociata, de desvios de dinheiro, e todo mundo já sabe como o Lula opera. Então, não houve ideologia, não houve política, houve sim, no caso do Brasil, simplesmente uma política comercial. Porque o Brasil é um parceiro comercial, um parceiro interessante comercial para os Estados Unidos, e o Donald Trump tratou de forma normal, de uma forma política comercial. E a China, no caso da China, a China foi taxada em 34% e taxa os Estados Unidos em 67%. A União Europeia, taxando os Estados Unidos em 39%, ficou com uma taxação de 20%. A Índia taxa os Estados Unidos em 100%. Então as taxações ficaram entre 10% até 49%. Qual é a intenção do Donald Trump? A intenção do Donald Trump não é taxar esses países, não é romper laços comerciais com esses países. A intenção do Donald Trump é chamar todos esses países para a mesa de negociação, já que esses países taxam os Estados Unidos muito alto, e a taxação que os Estados Unidos aplicou não foi na mesma dose, não foi reciprocidade. Então o que acontece é que os Estados Unidos chamou a mesa para conversar, para negociar, para a partir daí determinar realmente o rumo que vai tomar em relação a todos os países. Agora, em relação ao automóvel, todos os automóveis que entrarem nos Estados Unidos, todos os automóveis que forem negociados para os Estados Unidos, terão uma taxação de 25%, independente de que país seja. Qualquer país que produz carro e quer vender carro aos Estados Unidos vai ter que pagar 25% de taxa. E aí ficou todo mundo achando que o Brasil seria taxado de uma forma mais pesada, né? Tem até gente dizendo aí que foram as bravatas do Lula, mandando o Donald Trump falar mansinho com ele, ficar quietinho, mas não foi nada disso. O Donald Trump agiu simplesmente como um grande empresário que é e como um grande político que é hoje, e o presidente da maior potência do mundo. Então, vamos ficar de olho e saber os próximos passos que dará o Donald Trump em relação ao mundo comercial, né? Porque a intenção dele realmente foi chamar os países para negociação. Vejam aí a reportagem e tirem suas conclusões. E a gente começa, claro, falando sobre o assunto do dia. Como já era esperado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje o tarifaço global. Para entender melhor esse cenário, a gente chama agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa, com todas as repercussões. E, Luca, como é que foi esse anúncio e que podemos esperar a partir de agora com esse anúncio feito pelo presidente americano? Bem-vindo, Luca. Bom trabalho.
Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Como você bem colocou, foi um tarifaço global chamado por Donald Trump de Liberation Day, que na tradução ao português seria o Dia da Libertação. Segundo o presidente norte-americano, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, inclusive, muitas nações utilizaram-se do seu poder de tarifas para tirar vantagem dos Estados Unidos, algo que acabaria no dia de hoje com a implementação de tarifas para todos os países. Basicamente, Donald Trump instaurou uma alíquota de 10% para todas as nações, podendo variar ainda para muito mais de acordo com aquilo que os Estados Unidos são taxados em relação aos seus próprios produtos vendidos em cada um desses países. O presidente deixou claro que tudo isso é em decorrência das más administrações que, segundo ele, foram conduzidas pelos democratas e trouxeram os Estados Unidos em uma posição de fraqueza, tanto na segurança nacional quanto em relação à sua estabilidade econômica. O país mais taxado, um deles foi a China, o principal também adversário dos Estados Unidos no ponto de vista econômico. Nós separamos, inclusive, um trecho das falas de Donald Trump anunciando como vai funcionar esta questão com os chineses. Se você olhar para isso, primeira linha, China, 67%. Isso inclui tarifas cobradas dos Estados Unidos, manipulação cambial e barreiras comerciais. Então, 67%. Acho que na maior parte vocês conseguem ver, aqueles com boa visão. Então, 67%. Nós vamos cobrar uma tarifa recíproca, reduzida de 34%, eu acho. Em outras palavras, eles nos cobram, nós cobramos deles. E vamos cobrar menos. Como alguém pode reclamar disso? Mas vão reclamar, porque nunca cobramos nada de ninguém. Agora vamos cobrar. They will be, because we never charge anybody anything. O presidente norte-americano frisou que todas essas tarifas elas não são completamente recíprocas, mas parcialmente recíprocas, já que em muitos casos, como o próprio caso chinês, as tarifas cobradas pelos chineses são superiores àquelas que serão aplicadas a partir de agora a essas respectivas nações. O Brasil, que taxa os Estados Unidos em média 10%, vai ser cobrado também 10%, algo que muitos têm considerado uma relativa vitória, considerando que alguns dos países nesta lista mostrada por Trump chegam até 49% de novas taxações. Falando aqui da Europa, também Donald Trump deixou bastante claro que muitas vezes os melhores amigos, os principais aliados, são os mais difíceis de se lidar e até podem se tornar inimigos, e que os europeus representam uma dura negociação. Separamos também um trecho em relação à Europa do presidente norte-americano. União Europeia, eles são duros, muito duros nas negociações. Sabe, você pensa na União Europeia como algo muito amigável. Eles nos exploram, é triste de ver, é patético. 39%. Vamos cobrar deles 20%. Vale dizer que todas essas tarifas anunciadas vão começar a valer, então, a partir de meia-noite, de hoje para amanhã. O presidente Donald Trump também disse que o governo segue aberto para negociações bilaterais, algo que tem acontecido costumeiramente desde que ele assumiu e fez essas ameaças, ou de fato colocou muitas dessas tarifas em vigor. Vale também a gente concluir essa primeira parte dizendo que todos os automóveis produzidos no exterior dos Estados Unidos, ou seja, nos diversos países do mundo, serão taxados automaticamente 25%, independentemente da nação onde foram produzidos. Donald Trump disse que só tem um caminho para que os países não sejam taxados: produzam dentro dos Estados Unidos da América, para incentivar a indústria nacional e também criar mais empregos. Ele disse que todas aquelas companhias estrangeiras, asiáticas, africanas, latino-americanas ou europeias que quiserem se instalar nos Estados Unidos terão tarifa zero e assim poderão também comercializar seus produtos de maneira mais fácil. Trump falou sobre um grande investimento no setor das Big Techs, praticamente de 6 trilhões de dólares, considerando todas as empresas de tecnologia que já demonstraram algum interesse em investir nos Estados Unidos até o final deste ano 2025. Por enquanto não foram apresentadas nenhum desses documentos, nenhum desses contratos, mas ele diz que tem fé que seu grupo econômico, seu gabinete econômico será bastante capaz de concretizar tais ações.
Luca Bassani, daqui a pouco eu vou perguntar para você sobre a repercussão, claro, aí na Europa, o que os líderes da União Europeia estão dizendo, e sem perder tempo, eu já trago um especialista aqui para fazer uma avaliação sobre as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump, o mestre em Relações Internacionais, o professor Urian Fancelli, mais uma vez aqui conosco na Jovem Pan. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Bom, a gente já vinha falando há muito tempo sobre essa expectativa, mas hoje foi feito o anúncio. E olhando a tabela, olhando a lista, a gente vê lá, Brasil 10%, o Brasil é praticamente o último da lista, ou seja, para o Brasil sair um pouco barato, é claro que as tarifas nunca são interessantes e, de uma certa maneira, comparando com os países, a própria União Europeia e a própria China, para alguns países saiu mais caro e para outros mais barato, não é? Bem-vindo, professor, mais uma vez. Aqui com vocês mais uma vez na Jovem Pan. Exato, né? O Brasil teve a aplicação daquela taxa mínima, ou seja, o Donald Trump ele colocou ali 10% de tarifa para todos os países e alguns desses países tiveram uma taxa muito maior. É curioso que o Brasil, por se tratar de um país que tem um governo de esquerda no poder, ele teve a mesma aplicação de tarifa que, por exemplo, a Argentina, que é um país que ideologicamente, politicamente, está muito mais próximo do governo americano. Até o Javier Milei, ele recentemente, ontem, hoje, se eu não me engano, ele fez uma viagem aos Estados Unidos. Então, isso já mostra que não houve algum tipo de privilégio concedido a determinados líderes por conta de alinhamento ideológico. Ao Brasil, então, isso foi visto como um pouco de alívio, até porque o país não vai ser tão penalizado como outros, né? Acho que os norte-americanos, eles têm deixado isso cada vez mais claro, que quanto mais próximo dos Estados Unidos, mais vulneráveis também eles podem ficar a tarifas, como é o caso, por exemplo, dos europeus. Os europeus, eles vão ser bem penalizados por conta disso. Pode ser que algo seja negociado, mas eu acho que em todo esse contexto agora, existem inclusive algumas oportunidades para o Brasil. Isso porque o Brasil, por receber tarifas menores do que de outros países, ele vai ter os seus produtos chegando nos Estados Unidos um pouco mais competitivos, né? Então, o produto brasileiro ele vai acabar sendo mais barato se comparado a um produto que chega de algum país que tenha sido muito mais sobretaxado que o Brasil, o que pode acabar beneficiando alguns desses setores. A mesma coisa em relação ao produto brasileiro, que existe uma oportunidade grande agora para o agro brasileiro na China, por exemplo, porque a China, como ela foi duramente taxada agora, pode ser que o país responda aumentando tarifas sobre alguns produtos do agro norte-americano, por exemplo, o que faria com que os chineses buscassem produtos de outros lugares, importando mais do Brasil. Então eu acho que entre tudo que era esperado, entre tudo que poderia acontecer, talvez tenha acontecido o menos pior dos cenários possíveis, inclusive podendo vir até mesmo algumas oportunidades. Vocês viram aí a reportagem do Donald Trump, realmente confirmando tudo que eu havia dito, né? Taxando a China em 34%, taxando a Europa em 20%, o Brasil ficou com 10% e muitos países ficaram com 10%, né? Lembrando que a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e ele aplicou uma multa de 34% e a China a taxa aos Estados Unidos em 67%. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.